Olá, como é bom estar com você em mais uma edição do Alesp Cidadania. Neste mês de setembro, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se une aos profissionais da saúde para debater sobre um assunto de muita importância, que é a saúde mental. É o Setembro Amarelo. Para falar sobre esse assunto, então, recebemos virtualmente a psicóloga Sirlene Ferreira. Seja muito bem-vinda. Olá, Arthur. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença e ao lado, então, da Sirlene, nós temos a psiquiatra Denise Gobo. Seja muito bem-vinda, Denise. Olá, Arthur. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. A oportunidade é nossa, então, de debatermos esse assunto de muita importância. Eu ouso dizer que nos últimos meses, talvez nos últimos anos, nunca foi necessária essa unidade entre profissionais da saúde, a psiquiatria e a psicologia. E eu inicio então, Sirlene, conversando contigo, porque nos últimos tempos as pessoas têm gritado de uma forma sem fazer barulho e ao mesmo tempo as pessoas parecem que não ouvem de jeito nenhum. A saúde mental nunca foi tão debatida como nesses últimos tempos, em tempos de afastamento social, não é? Em que as pessoas estão muitas vezes em suas casas ou de repente nos seus trabalhos, ali virtualmente, longe das pessoas queridas e ao mesmo tempo longe da atenção, longe de algo tão importante que é o cuidado com a saúde mental. Verdade. Arthur, eu penso que sempre foi preciso essa união, esse vínculo de psiquiatria com a psicologia. A doutora está aí para poder até falar um pouco mais sobre isso, mas assim, sempre foi muito necessário, mas talvez na nossa sociedade existe, né? Até hoje existe, né, doutora, um tabu muito grande sobre as nossas profissões, né? E a nossa profissão, na verdade, as nossas profissões, elas servem também para prevenir tudo isso. Talvez se a gente tivesse permitido, há um tempo atrás, essa união, estar, por exemplo, num lugar possível como esse canal, conversando com você, falando sobre saúde mental, talvez as coisas estivessem, inclusive, menos gritante, né? Eu vou usar, inclusive, o termo que você usou. Se a gente se permitir falar mais de saúde mental, a ideia é que a gente corrobore cada vez mais para que essa saúde esteja em dia. Como se fala tanto sobre saúde física, né? Pois é, a saúde mental, saúde física. E interessante que eu observo assim, como eu disse, a questão do gritar, não é, Denise? Eu acredito que as pessoas, e você, a senhora poderá falar muito bem isso, que vez ou outra nos consultórios o grito ele vem em forma de choro, ele vem em forma de um silêncio. Bom, Arthur, o grito muitas vezes vem em forma de choro, vem em forma de silêncio, vem em forma de, às vezes, coceiras, né, que a gente chama de urticária, perda do cabelo, muitas vezes também diminuição do apetite, alteração de sono, uma disfunção em relação às suas funções do trabalho, uma dificuldade de interagir com a família. E é como a Sirlene falou, sempre foi necessário a comunicação e o trabalho integrado entre a psicologia e a psiquiatria. Porém, eu acho que agora, nesse momento, a gente colocou um holofote em cima desse trabalho. E a importância desse trabalho em conjunto. Por quê? Eu sempre explico isso para os meus pacientes em consultório. O psiquiatra, né, ele vai medicar, ele vai tratar a parte química. E ele vê uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses. Mas o psicólogo, ele está ali semanal. Então, ele tem um ajuste, uma sensibilidade que eu não vou ter. Então, eu preciso desse trabalho integrado. E esse choro, esse grito, né, que o paciente vai colocar, ele muitas vezes coloca para um dos profissionais. E por isso da importância desse trabalho tão integrado. Quando a gente fala, não é, sobre essa questão do holofote, como a senhora nos trouxe agora,
Eu observo que essa questão do próprio Setembro Amarelo, né? Essa luz amarela, essa atenção. Durante todo esse tempo de pandemia do qual vivemos, não é? Como a própria Sirlene trouxe, as situações ficaram muito latentes, não é? Eu acho que esses 2 últimos setembros, se a gente pode dizer assim, a sociedade foi entendendo a importância da psiquiatria, a importância da medicação. A senhora observa que, de fato, é isso? As pessoas começaram a entender que um remédio, ele não é para sempre, mas ele é pontual. Arthur, eu falo que a pandemia, ela trouxe, na verdade, um holofote para um problema que ele sempre existiu, mas as pessoas não conseguiam identificar aquilo como algo importante, como, por exemplo, se você quebra a sua perna. As pessoas não vão questionar se você não conseguir correr, se você não conseguir subir uma escada, se você não consegue fazer as suas atividades por causa de uma perninha quebrada, porque tá ali, né? Você tem um raio-x e você vê o ossinho que não está conectado. Agora, se você tem um problema de saúde mental, a gente não tem um exame que mostre isso. E a grande dificuldade das pessoas entenderem é justamente por isso. Né? Se eu tivesse um exame que mostrasse, né? Na verdade a gente tem, mas a gente só faz esses exames em estudos clínicos. E eu mostro isso para o paciente no consultório. Eu falo, olha, o cérebro de uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico, né? Que tem algum transtorno, alguma doença, ele funciona dessa forma. E aí eu mostro os lugares que ele está funcionando menos, de acordo com o cérebro de uma pessoa que não tem a doença. E aí, através dessa consciência, as pessoas conseguem até buscar mais a ajuda. Porque antes, muitas pessoas colocavam o transtorno mental como uma fraqueza, como preguiça, e é o que eu mais escuto, o paciente é preguiça, é falta de trabalhar, é falta de ter um objetivo na vida, é falta de Deus, muito, e se coloca essa questão, né, de uma falta de religião, de uma fé, e aí acaba retardando mais essa busca por ajuda. Te coloco que grande parte dos transtornos psiquiátricos a gente demora 8, 10, 15 anos para buscar ajuda. É muito tempo. É muito tempo dessa pessoa em sofrimento, é muito tempo dessa pessoa disfuncional. A senhora falou, eu vou continuar aqui com a Denise e já vou para a Sirlene daqui a pouquinho, mas eu queria entender, quando a senhora fala assim, existe um exame que mostra onde está a entre aspas, disfunção cerebral, para que a gente possa visualizar isso, para que a gente possa, de repente, entender onde está isso. Onde é que está essa disfunção? Que parte do cérebro? Como que a gente pode imaginar isso agora, visualizar isso? Depende muito do quadro do paciente. Por exemplo, a gente tem pacientes que têm TDAH, vai ser na região mais frontal. A gente tem pacientes com depressão, com ansiedade, que vai ser a área do sistema límbico, às vezes parte frontal também. Então, depende muito do quadro do paciente, né? Eu tenho, o exame se chama, né, ressonância, são ressonâncias que a gente coloca um contrastezinho no paciente, e aí na hora que ele entra, né, na ressonância, a gente vai ver essas áreas do cérebro que estão com funcionamento diminuído, né? Ou as áreas que eram para estar funcionando normalmente não estão, e outras áreas que eram para estar silenciosas estão funcionando. Então, a gente consegue mostrar, né? Eu faço isso para ser palpável para esse paciente. E muitas das vezes palpável para o familiar que vem junto, para ele entender que não é preguiça, que não é falta de vontade desse paciente, né? Que tem algo ali, eu sempre falo, tem a perninha quebrada, né? E aí quando eu mostro isso para o paciente, fica muito fácil dele entender, porque é algo palpável, né? É algo que ele consegue olhar. E às vezes a doença psiquiátrica, a gente tem esse estigma muito grande, né? A Sirlene, acho que pode falar junto comigo, porque muitas das vezes a pessoa não consegue ver o que não está funcionando bem.
né, em relação à parte orgânica, né? Ela percebe a funcionalidade dela, que ela não está conseguindo sentir prazer nas coisas, que ela não está conseguindo, às vezes, trabalhar da forma que ela poderia, né? Ela não está conseguindo ter ali um momento com a família, um momento de estudo, mas ela não consegue entender a parte química, a parte orgânica disso. E, às vezes, mostrar isso alivia muito a angústia do paciente. E olha, trazendo essa questão, veja só, tudo na nossa vida, e me corrijam por favor, tudo na nossa vida está aqui, ó, na nossa cachola, né? Vou usar bem esse termo mesmo, cachola. Porque olha só, é algo tão interior que se reflete no exterior. E aí a gente pode trazer aqui, Sirlene, quais são esses reflexos exteriores que mostram exatamente esses pontos cerebrais que a Denise nos trouxe. Ou seja, aquela ação interior se reflete no exterior. Quais são essas ações? Então, Arthur, eu digo que a doutora Denise e todas as colegas dela têm um papel fundamental para ajudar o nosso processo de terapeuta, né, de atendimento semanal, né, como ela mesma disse, com os pacientes. Sabe, Denise, eu costumo dizer assim para os pacientes, eu adorei o seu exemplo da perna quebrada, mas eu costumo fazer uma analogia que eu digo assim, eu tenho uma mãe diabética, a minha mãe é diabética, daí eu explico o que é diabetes, né? O pâncreas parou de produzir um hormônio que se chama insulina. Aí eu digo para eles, então, minha mãe vai ter que tomar remédio, vai ter que tomar insulina para a vida toda. E qual é a diferença de um transtorno? O transtorno é que você também parou de produzir algumas coisas, que daí uma especialista como a doutora Denise vai avaliar e vai passar um remedinho para você funcionar, do mesmo jeito que minha mãe toma a insulina para o diabetes. Ainda digo assim, a diferença está que o pâncreas da minha mãe não vai voltar a funcionar como deveria, mas com a ajuda da psiquiatra, com a minha ajuda de psicologia, né, de psicóloga, psicoterapeuta, a chance de você parar de tomar esse remédio é muito grande. E aí a gente vai, onde é que reverbera tudo isso? Sem a medicação, sem a compreensão de que se tem ajuda, o que a gente vê, como a doutora disse, uma pessoa disfuncional. Uma pessoa disfuncional em todos os âmbitos da vida dela. Então, uma pessoa, a gente pode usar um termo bem simples, uma pessoa entristecida, uma pessoa extremamente irritada, uma pessoa que não se socializa com qualidade, uma pessoa que tenta ser muito mais quantitativa do que qualitativa, uma pessoa que se isola, uma pessoa que, inclusive, sente dores físicas, né, doutora? A doutora Denise disse, olha, pode vir como uma pequena coceira, até uma queda de cabelo e tudo mais. Verdade, como também pode ser outras coisas, do tipo dores de estômago, né, doutora, do aparelho digestório e tudo mais. Então, são muitas... muito, né? Fibromialgia, nossa, muitas coisas. E a gente vê que o corpo é onde reverbera e também os relacionamentos, né, doutora? Então, assim, uma mãe depressiva, claro, tem uma criança em sofrimento, essa criança que tem essa mãe nessa situação, ela está sofrendo. Então, vai reverberando nas pessoas com quem a pessoa convive, na sociedade, e a gente vê isso acontecendo. Eu acho que, assim, a importância de desmistificar a questão, né, do uso da medicação, a ida ao psiquiatra. Eu costumo dizer que, dependendo do paciente, eu só vou atender depois do aval de um psiquiatra. Eu trabalho assim, porque eu acho muito importante que uma psiquiatra avalie e diga, olha, essa paciente precisa disso, 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 porque o trabalho vai ser mais produtivo, mais qualitativo, então as nossas áreas conversam o tempo todo. E a ideia é que tudo isso volte como positivo para os pacientes. Então, assim, Arthur, com o tratamento, a gente vê uma vida mais harmoniosa, uma vida mais funcional, mais produtiva. A gente pode dizer, é mais feliz? Então, dependendo do aspecto que a gente pode considerar felicidade, estar em harmonia é muito bom, né? Nos deixa muito, muito felizes, né? Então, assim, é mais feliz, mais coerente com as suas ações e tudo mais. Interessante isso que você trouxe agora, Sirlene,
Porque existe uma máxima na psicologia que diz assim, que nós não seremos tão felizes quanto nós acreditamos que deveríamos ser, tão bonitos quanto nós acreditamos que deveríamos ser, tão inteligentes o quanto deveríamos ser, e assim sucessivamente. E aí eu pergunto, o que é a beleza, o que é a felicidade, o que é a inteligência? Para cada ser humano é algo diferente, não é? Sim, sim, e tem o idealizado, né, Arthur? Eu costumo brincar dizendo que nós temos dois mundos, né? O mundo ideal e o mundo real. No mundo idealizado, os valores sociais, os padrões, eles são gritantes, eles nos exigem demais, né? Então, agora no mundo real, a gente é aquilo que a gente pode ser, aquilo que a gente consegue ser, e a gente dá o máximo, sabe? O tempo todo a gente se debruça para que a gente consiga ser o melhor, mas alcançar esse melhor idealizado já é uma busca insana, né, doutora? Porque o ideal não existe no nosso mundo real, né? Uhum, com certeza, e eu acho que muitas pessoas adoecem, né, buscando esse ideal. Exemplo, né, principalmente o público mais jovem, dentro das redes sociais, buscando um ideal de beleza, um ideal de felicidade que não existe, né? Esse ideal de beleza, principalmente em relação ao corpo, em relação a estar sempre feliz, estar sempre fazendo coisas prazerosas, isso não existe. Coloco sempre para os meus pacientes no consultório que o paciente, ele tratado, né, ele vai ser funcional como qualquer outra pessoa, ele vai conseguir desempenhar bem as funções do trabalho, ter uma boa interação com a família, prazer ao realizar coisas simples, né? Mas ele vai ter tristeza, ele vai ter angústia, ele vai ter frustração, porque a medicação não é uma medicação que você vai tomar e vai viver, vai mudar a sua visão de mundo. Não. O paciente ele tem que entender que a medicação vai fazer com que ele fique dentro do padrão de normalidade, se a gente pode falar, tendo dias felizes, dias tristes, sentindo frustrações. A única coisa que a gente vai fazer é que esse paciente ele oscile dentro daquele que a gente considera um normal e não fique, né, às vezes num episódio depressivo, por exemplo, ali perambulando somente na parte baixa, na parte de tristeza, na parte de falta de prazer pelas coisas, falta de desejo, falta de ânimo, não consiga fazer atividades, não consiga dormir. Esse paciente, ele, por exemplo, pode estar oscilando nesse polo mais deprimido, ou às vezes num polo muito ansioso. Então, sempre coloco o paciente, quando ele vem para o tratamento, a gente busca colocá-lo dentro da normalidade, que seria sentir alegrias, tristezas, frustrações. Às vezes o paciente busca com uma idealização, que esse tratamento vai anestesiá-lo, vai deixá-lo zen, vai deixá-lo, eu falo, olha, se alguém pisar no seu pé, é para você reagir, é para você gritar. Não é para você ficar ali achando que é tudo lindo, borboletinhas, flores, não, né? A vida, ela é da gente ter reações. O que a gente vai fazer através do medicamento é equilibrar isso, né? Fazer com que essas reações não tenham proporções nem exageradas, nem muito embotadas, né? Muito contraídas, retraídas. Então é isso, né? O tratamento, eu acho que tanto da psicologia como da psiquiatria, que é o medicamentoso, busca essa felicidade, mas reagindo ao meio de uma forma mais equilibrada. Denise, eu acho que é interessante isso que você está falando justamente. E aí eu te questiono, né? Como é que a ciência observa a normalidade? O que é ser normal para a ciência? Acho que essa é a pergunta de milhões, viu, Arthur? Não, é muito individual, tá? Porque foi bem isso que você falou. Às vezes a felicidade para mim não vai ser a felicidade para você, que não vai ser a felicidade para Silene. Então, mas a gente poderia, né, pensar aí num gráfico, né, e colocar dentro de uma faixa. A pessoa estando dentro daquela faixa, né, seria aí
o normal. A gente tem algumas escalas para avaliar o paciente em relação à ansiedade, em relação à depressão, e até a felicidade. Mas essa pergunta, te responder o que seria, é a pergunta de milhões aí, não tenho como falar. Mas eu sempre pergunto para o meu paciente, quando ele está bem, ele está estável, eu falo, hoje, né, de 0 a 10, a gente, pensando que o 0 é a pior fase e o 10 é o seu 100%. Quanto falta para a gente chegar no 100%? Quando o paciente está bem, ele fala, olha, doutor, eu já cheguei no meu 100% ou eu estou até além, né? Porque antes eu não percebia que eu estava sofrendo ou que eu tinha uma disfunção, alguma coisa, e com a terapia eu acabo melhorando esses padrões em relação a comportamento e isso melhorou muito a minha qualidade de vida. Então, eu acho que esse seria aí o 100% aí, a felicidade. Compreendido, compreendido. E que a sociedade possa compreender justamente isso, não é? E nesse tempo em que as pessoas estão com o celular em mãos, com o computador ligado, em que todo mundo sorri, nunca ninguém é triste, não é, Sirlene? Parece que a situação ainda fica mais grave, não é? Porque eu tô ali, olha, no celular observando as pessoas sorrindo, não porque aquele meu colega jornalista, ele é super feliz, ele consegue as melhores reportagens, mas na verdade ninguém sabe o quanto ele suou para ter aquela melhor reportagem. E assim sucessivamente em outras profissões, no dia a dia, a mãe que, por exemplo, sofre porque ela não conseguiu ainda engravidar ou porque ela... Não é exatamente isso? Exatamente, não existe nada mágico, né, nesse mundo nosso, onde nós vivemos, né? Todas as coisas são conquistadas e toda conquista requer uma demanda de esforço. É claro que uma demanda de esforço, para mim, ela pode ser um pouco mais sofrida do que pode ser para a doutora Denise, e para você pode ser ainda mais fácil, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que é uma coisa que não está muito em moda mais, mas que é tristeza, saudade, deixa eu ver o que é mais, tristeza, saudade, dores, né? Isso tudo é humano, nós passamos por isso. Agora, como é que nós lidamos com isso tudo? O outro, talvez, ele se mostra de uma forma menos humanizada, porque tudo para ele é mágico. Ele, né, acho engraçado nas redes sociais, as pessoas viajam de segunda a segunda, como se a gente não precisasse produzir nada na sociedade, se a gente não precisasse trabalhar, mas é claro que não é assim. Então nós sabemos que ali é um mundo onde as coisas acontecem de forma mágica, de maneira mágica, mas no mundo real, na nossa estrutura real, humana, nada é mágico. A doutora, por exemplo, a doutora Denise não tem como indicar uma pílula mágica, ela tem como amenizar o sintoma do sofrimento de uma pessoa, mas magicamente isso não existe. Do mesmo jeito a psicologia, do mesmo jeito no meu consultório. Eu sempre costumo dizer, não é um processo mágico, é um processo que vai demandar ainda mais de você. Por isso, no início, pode ser até mais doloroso do que o que você chegou sentindo aqui. Mas com a maneira que a gente vai elaborando tudo isso, você vai entender que você vai ficar melhor, né? E você vai ficar melhor. E, inclusive, é bom dizer isso, né, doutora? As pessoas melhoram com a ajuda da psiquiatria, com as medicações, é tudo muito moderno, as coisas são muito bem, os remédios são muito bem elaborados, as pessoas melhoram com a psicoterapia, não precisa estar no fundo desse poço full time. É interessante isso também. Gente, tudo é interessante. Eu sempre vou falar que tudo é interessante, porque é interessante mesmo. A Sirlene falava sobre uma questão, né, da felicidade, por exemplo, é uma questão muito cultural também, né, gente? A nossa cultura europeia que veio, né, essa questão ocidental, oriental, de repente tem uma questão também por uma questão filosófica e religiosa ao mesmo tempo, mas vamos tratar mais numa questão mais filosófica, aquela coisa de buscar as razões da felicidade, não é? E aí, geralmente a gente coloca tudo muito para cima, né? Quando a gente vai desejar feliz aniversário para alguém, a gente deseja saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de muito bom.
Eu nunca vi alguém falar assim, olha, parabéns para você e que você tome bastante porrada ou que você tome bastante tropeção, porque com esse tropeção e com essas porradas da vida você vai aprender. Nunca ninguém fala isso, interessante, não é? Porque a gente sempre deseja o bem, é claro que a gente quer desejar o bem, mas a gente se esquece que E não é um mal, não é mal, gente. Tropeçar não é mal, tomar porrada da vida não é mal, é muito bom, a gente aprende com tudo isso. Talvez seja uma questão mais sociológica também, Sirlene, se unindo à psicologia, à psiquiatria. Eu penso que você falou, assim, é perfeito tudo que você disse. É muito social, né? São os padrões da felicidade que a sociedade, o tempo todo, ela nos impõe, ela nos cobra tudo isso, e de uma certa maneira, é como se a gente vivesse num mundo teatral. E não é assim. A vida não é um grande psicodrama. A vida é causa e efeito, a vida é viver e superar e vencer, e às vezes, muitas vezes, perder e também conseguir elaborar essas perdas. Como a gente estava conversando, nada é mágico, como a doutora disse, o normal é isso também, é as pessoas também sentirem tristezas, as pessoas também se sentirem frustradas. Aliás, só uma mente saudável é que consegue sentir frustrações, né, doutora? Então, assim, é importante tudo isso, e as pessoas vendem um padrão onde, ai, não, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e não é real. Isso é num mundo de fantasia, não é no mundo real. Se eu puder até colocar uma observação, ontem teve o show do Justin Bieber no Rock in Rio, Isso. né? E ele estava visivelmente, né, deprimido. No hotel, você vê ele no carro, e ele veio para cumprir, né, agendas de show, por causa de questão de multa e tudo mais. Os shows dele mesmo ele cancelou, né, mas os shows enormes em festivais ele manteve, com uma questão de contrato e tudo mais. Mas você vê o quanto a gente violenta uma pessoa que não está bem. Porque coloco, né, se ele tivesse, por exemplo, com uma costelinha quebrada, com algo mais visivelmente ali, uma perninha quebrada, ninguém obrigaria ele a se apresentar, a estar ali cumprindo um contrato, a se sujeitar a isso, né? Então, o quanto que a gente tem que olhar para essa saúde mental com uma importância grande. A gente viu isso, né, com o Justin Bieber ontem, vimos isso com as atletas. Então, a gente viu muitas atletas deixando de desempenhar suas atividades em grandes competições para preservar sua saúde mental. Então, eu acho que nunca se colocou um holofote tão grande sobre esse assunto, porém, ainda a gente não consegue dar a importância desse assunto. Denise, Sirlene, a gente vai fazer um breve intervalo, é rapidinho. Você que está aí do outro lado acompanhando o Alesp Cidadania, esta edição muito especial nesse debate, nessa conversa, nesse aprendizado. Não saia daí, é rapidinho. Até já. O Alesp Cidadania está de volta e hoje um tema muito importante, a saúde mental. Nós estamos recebendo virtualmente a psicóloga Sirlene Ferreira e também a psiquiatra Denise Gobo. No bloco anterior, nós falávamos de exemplos, não é? De cantores, de artistas que estão aí e que precisam ser respeitados, porque assim como nós, réis mortais, eles também vivem o sofrimento. São dores tão importantes que, inclusive, esta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, traz para discussão, por meio de um projeto de lei tão importante,
que vai trazer aqui esse projeto de lei, que na verdade é uma lei, né? Que é essa lei do dia 1º de dezembro de 2020, que vem falar então sobre um programa de prevenção de violência autoprovocadas ou autoinfligidas, com a finalidade de atender e capacitar policiais civis, militares, a polícia técnica, enfim. Eu questiono as profissionais de saúde, então a psiquiatra e a psicóloga, e aí capacitando esses profissionais também, não é? Assim, porque, veja só, quão importante é ter na sociedade civil, ou na sociedade, enfim, né? A presença de profissionais como policiais, bombeiros, que são pessoas que, na verdade, estão ali trabalhando o tempo todo com adrenalina lá no pico, que vão ajudar também essas pessoas que sofrem, não é? Porque de vez ou outra a polícia recebe uma ligação, olha, eu estou aqui, eu não estou passando bem, e como é que trabalhar, como é que esses profissionais que estão ali com a adrenalina lá no pico, como eu disse, podem ajudar, gente? A palavra de vocês é fundamental nesse momento. Por favor, Denise. Bom, Arthur, eu acredito que esse projeto de lei ele é muito, muito importante pelo seguinte. Pense que muitas das pessoas, como eu já coloquei aqui, demoram anos, né? 10 anos, 15 anos, para procurar ajuda de um serviço de saúde mental. E aí a gente tem essa pessoa em sofrimento na comunidade. Os professores são pessoas que são necessárias para ter essa capacitação, para identificar e poder encaminhar, assim como policiais, eles estão ali a todo momento lidando com pessoas, carcereiros, os trabalhadores da Fundação Casa, eles estão ali dia a dia lidando com pessoas que estão muitas vezes em sofrimento e são pessoas que vão ter uma dificuldade imensa em procurar algum serviço de saúde. E aí, a importância dessa capacitação, porque a partir do momento que eles conseguem identificar, né, essa pessoa em sofrimento, eles podem também encaminhar essa pessoa, orientar essa pessoa a buscar ajuda, a buscar tratamento. E aí, modificar, né, a qualidade de vida dessa pessoa. Então, eu acho esse projeto de lei muito importante, porque quanto mais a gente tiver pessoas capacitadas para fazer essa triagem, seja profissionais de saúde, seja professores, profissionais dentro de empresas, né, da população carcerária, isso é muito importante para a gente ter essa identificação desse quadro e o encaminhamento desse paciente para ele buscar ajuda. É interessante isso, e já vou até passar para a Sirlene, numa correção, porque esse projeto de lei ele já é uma lei, né? Então já está instituído então no estado de São Paulo esse programa. E aí, quando a gente traz uma psiquiatra e uma psicóloga, são profissionais que já estão atuando, que já atuam nesse processo de compreensão do conhecimento, do comportamento humano, não é? E aí é interessante porque é claro que essas pessoas, esses policiais, esses bombeiros, esses carcereiros, Sirlene, eles precisam ter de fato um entendimento do que é esse comportamento para que eles possam ajudar e encaminhar essas pessoas até vocês, não é? Nossa, Arthur, eu penso que o estado de São Paulo já saiu na frente, né? Se tem essa lei, se ela já existe, porque não tem nada mais óbvio do que humanizar quem trabalha com humanos. Isso é fundamental. Talvez é o que a doutora disse, né? As pessoas levarem tanto tempo para buscar ajuda, isso também pode ser um reflexo de termos demorado tanto também para pensar nisso de uma forma mais complexa dentro da nossa sociedade. Sim, eu estava aqui pensando nos dados que a gente acompanha em metrô, trem, o número de pessoas que cometem o suicídio nesses lugares, e quem é que lida com tudo isso?
É claro que são os bombeiros, é claro que é a polícia, eles precisam, eles necessitam, por de várias formas, né, e por vários motivos de verdade. Primeiro porque, sim, eles estão na linha de frente, eles é que andam pelas nossas comunidades, eles é que têm contato com todas essas comunidades e com toda a população. Segundo, porque eles são os primeiros a chegar, né? Eles estão ali, eles também precisam desse conhecimento para saber lidar com o outro e saber também como se poupar, saber também como se colocar nessa situação. Não é só pensando no outro, mas no profissional, nos policiais, nos bombeiros também. Então, assim, é um ciclo, né? É cuidar do outro, é ser cuidado, é ter conhecimento para não cometer... às vezes, nesses processos, uma pequena falha pode ser fatal, pode ser fundamental para a gente perder uma vida ou várias vidas, né? Então, eu estou muito feliz com essa lei que ela tem vigor aqui no estado de São Paulo, e fico muito orgulhosa, mais uma vez, do nosso estado. Sirlene, quais são os sinais que essas pessoas, quando a gente falava no bloco anterior, a gente deu diversos, nas nossas entrelinhas, no nosso bate-papo, a gente trouxe várias formas de manifestações, não é, da doença, do que as pessoas emitem, mas quais são os sinais emitidos por essas pessoas para que ela está caminhando para esse declínio, assim, como observar? Como que esses profissionais, os bombeiros, policiais, enfim, os carcereiros, e como que as pessoas em casa, as famílias, os familiares, parentes, enfim, podem observar nas pessoas? Então, esses sintomas são muito complexos, eles são multifacetados, né? Então, assim, como já foi dito aqui, não existe uma fórmula mágica, porque a psicologia é uma ciência humana, ela não é exata, então não é 1 mais 1 para a gente, né, pode ser muitos resultados, né? Então, olha só, mas é muito possível saber que o outro não está no seu melhor momento. Então, os familiares, por estarem mais próximos, né, vão verificar, às vezes, pequenos sintomas, pequenos desajustes, né? O filho que não comparece à mesa, ele faz as refeições no quarto, ou ele faz, eu vou dizer quarto, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa privacidade, ele faz as refeições no cantinho dele, sem estar junto com a família, aquele filho ou aquele marido, né, ou aquela esposa que não tem energia de vida, o tempo todo está muito para baixo. A doutora usou isso também para explicar agora há pouco, né? Quando a pessoa está muito depressiva, ela não tem esse brilho, esse desejo. Não é estar cansado, é nunca estar presente, é nunca ter a disposição para, né? Então, tem pessoas que não se motivam com absolutamente nada. Então, essa falta de motivação constante, permanente, dificuldade, os transtornos alimentares, ou passa a comer compulsivamente, ou fica inapetente. Essas pessoas apresentam transtornos do sono, ou elas dormem demasiadamente, ou elas se tornam pessoas que não dormem, têm insônia constante. Então, tudo que é demais, Arthur, nos chama a atenção. É claro que eu disse aqui pouquíssimos sintomas, a doutora Denise tem condições de explanar muito mais para a gente, mas assim, não é esses pequenos sintomas, não é porque a pessoa aqui está comendo de mais ou de menos, é que a gente agora vai ficar desespero que essa pessoa está correndo risco de morrer. Não é isso, né? Então, é muito complexo, são várias coisas juntas, então a gente precisa prestar atenção num todo. Então, é aquela criança que mesmo no calor usa aquele moletom quente. Eu sempre peço, vamos tirar, deixa eu ver seus braços, por que você se esconde? A gente precisa começar a questionar isso, e talvez, sabe, Arthur, uma dica que eu sugiro, e eu estou falando como mãe, mulher, trabalhadora, né? Aluna, né? Eu ainda estudo muito. Às vezes a gente sempre muito envolvidos, muito debruçados nas nossas atividades diárias, né? A gente também precisa, às vezes, se disponibilizar, e eu uso um termo bem simplório, mas sentar no chão e comer pipoca com os nossos, né? E esse chão não precisa ter um tapete importado, nem um tapete, sei lá quantos fios.
é sentar no chão mesmo com os filhos, é sentar no chão mesmo com a família e falar, e aí, como é que estão as coisas? Né? Vamos comer pipoca? E aí, as pessoas estão muito ocupadas ultimamente, elas estão sempre muito atarefadas, então olha-se muito pouco para dentro de casa, olha-se muito pouco para aquele com quem a gente convive, e infelizmente gasta-se muito tempo com as redes sociais e pouquíssimo com os familiares, e a gente precisa atenuar um pouco mais esse nosso olhar para dentro de casa, para os nossos. Silene, fiquei, olha, até a voz embarga a gente de verdade, porque eu fico emocionado quando eu escuto esse tipo de situação, porque é exatamente isso. E eu observo, não só, é claro que dentro de casa a gente está com os nossos, né? Como a gente precisa parar para observar. E outra, a observação, gente, é de fato o comportamento, é isso que a Silene trouxe, não é? E quando a gente para ouvir e falar assim, e questionar, gente, porque nós somos seres humanos, nós somos aqueles que nós questionamos e nos deixamos questionar. E a partir do momento que você não, se você não questiona, você não vai entender qual que é a do outro, né? Quais são as dificuldades que o outro está passando. E aí você não vai nem conseguir levá-lo, por exemplo, para um médico para entender como é que vai fazer se ele não quer. Por exemplo, Denise, eu posso obrigar alguém a fazer um tratamento psiquiátrico, eu posso levar compulsoriamente, sabe assim, aquela coisa de tirar de um lugar e ir para o outro. Como é que fica essa situação também? Olha, Arthur, é o seguinte, a gente tem, como a Silene colocou, alguns sinais de gravidade. Porém, se sabe através de estudos, 60% das pessoas que tentam o suicídio, elas estão fora do grupo de risco. O que seria o grupo de risco? Extremos de idade, então como a Silene colocou, crianças, adolescentes e idosos. Aí o sexo masculino, ele tem uma letalidade muito maior, porém o sexo feminino, ele tem uma quantidade bem maior de tentativas. E o porquê o sexo masculino a letalidade é maior? Porque esse homem, esse menino, ele vai fazer a tentativa através de meios mais violentos do que a mulher. Porém, a mulher, ela tenta mais vezes e numa dessas tentativas, ela acaba conseguindo, né? A gente sabe que um paciente que já tentou o suicídio uma vez é um fator de risco muito importante, porque ele tem quase 5 vezes maior chance de conseguir o suicídio na próxima vez, ou de tentar um suicídio uma próxima vez. Então, a gente tem que estar ali muito atenta a esse paciente e não pensar, muitas das vezes a gente ouve, né, no próprio serviço de saúde, esse paciente, ele está querendo chamar atenção, esse paciente, ele está dando piti, isso daí, né, tentou, mas tentou com 2 comprimidos. A gente desvaloriza. E, pelo contrário, se ele tentou suicídio com 1 comprimido de dipirona, isso já é muito importante. Por quê? Não importa a quantidade de comprimidos, o que importa é a intenção, o ato que ele fez. Ele planejou, ele executou. Numa próxima vez, ele entende outras coisas. E como que a gente previne isso? A gente previne perguntando, como a Silene colocou muito, muito, muito bem. Sentando com as pessoas, sentando, conversando, olhando no olho, lendo esse familiar, lendo o seu funcionário. Coloco isso dentro de empresas. Observe o seu funcionário, né? Observe as pessoas com quem você convive, né? A gente hoje é muito conectado, mas nada substitui essa presença, esse olho no olho, essa leitura. E aí, chegando num extremo de adoecimento desse paciente, né? Então, quando ele começa a fazer carta de despedida ou sinais de se despedir, muitas das vezes ele estrutura, né? Você percebe uma estruturação em relação ao isolamento, em relação à automutilação, e aí não só a questão de braço, muito abdômen, pernas, costas, por isso de
você prestar atenção, poxa, tá super calor e essa criança, esse adulto, tá com roupa de frio, né? Olhar ele, então, né, observe dentro do quarto, trocando de roupa, leia, cuide do seu familiar, né? Por quê? Isso é muito importante. A gente dá sinais no corpo, a gente dá sinais na fala. Então, ele começa com um discurso de despedida, ele começa, às vezes, a organizar coisas e falar: olha, se um dia eu faltar, isso aqui, começa a dar exemplos, fala que a vida dele não vale a pena, fala que não faz sentido ele estar ali. Além da questão, né, de sintomas às vezes depressivos, a gente tem muito dentro do paciente, por exemplo, com bipolaridade, a gente tem no paciente dependente químico, tudo isso são sinais importantes, né, que a gente tem desse paciente não estando bem. 98% dos suicídios são de pacientes que têm doenças psiquiátricas. E 60% desses suicídios, o paciente nunca procurou ajuda de um serviço de saúde mental. Né? De quase 800 mil vidas, 900 mil vidas que a gente perde por ano, de uma morte totalmente evitável, e eu sempre falo isso, a maioria dos suicídios é entre 15 e 45 anos. Então, olha só a população economicamente ativa que a gente perde por uma morte evitável, por não olhar, por não observar. Então, cuidar isso. Quando a gente chega num extremo, onde esse paciente, a gente sabe que ele tem um transtorno mental, que ele está se expondo ali, que ele está tentando suicídio, isso sim é indicação de uma internação involuntária, que a gente chama. A gente tem algumas indicações de internação involuntária, de tratamento involuntário, que é a dependência química, né? Quando, por exemplo, aquele paciente ele chega a usar, a perder tudo que ele tem por causa da questão da dependência. Aquele paciente que tenta o suicídio, ele tem indicação de internação involuntária para tratamento disso. Então, sim, a gente tem algumas indicações de internação involuntária. Denise, tá, eu tô com uma pessoa na minha casa, né, um familiar meu, que eu acho que ele tá muito deprimido, eu acho que ele tá precisando de ajuda, estou com medo. Se você tiver a condição, né, de sentar com ele e conversar, falar, olha, meu filho, meu marido, né, o parceiro, sentar e falar, olha, percebi que você não está bem, eu tô aqui, tô aberto para te ouvir, e uma escuta sem julgamento. Então, sem falar, olha, você vai melhorar, isso é questão de fé, isso é questão de trabalhar, isso é preguiça, você tem tudo. A pessoa, ela não entende, né? E ela não está precisando, naquele momento, de um julgamento. Então, esteja ali aberto a essa escuta ativa, sem julgamentos e propondo uma ajuda. Então, a partir do momento que a pessoa se abre e coloca para você que não está bem, então vamos traçar junto uma estratégia, procurando o posto de saúde, que muitas vezes tem o psicólogo, às vezes tem o psiquiatra, o CAPS, que é um serviço que é público e tem o serviço de psicologia e psiquiatria. O próprio hospital, às vezes, no momento de maior urgência, os hospitais clínicos, eles têm serviço de psicólogo e psiquiatra dentro dos hospitais. Então, procurar ajuda, para que aí você seja encaminhado ao melhor tratamento. Tá? Eu sei que às vezes não é... Pode falar. Não, desculpa, a Denise até traz, então, Sirlene, esses momentos de como abordar essas pessoas, não é? E vale lembrar também que a pessoa que está abordando, ou seja, o familiar daquele ser humano que está em sofrimento, ele também não pode se sentir culpado pelas ações do outro, não? Sim, também. E acho que tem muito disso também, né, no senso comum, então a culpa é da mãe, então a culpa é do pai. Esse não é um momento da gente
tentar também resolver os traumas de quem está junto. Esse é o momento de salvar uma vida. Não é nessa ocasião que você vai resolver as suas questões familiares. Agora a gente vai salvar uma vida, não existe culpado, nós vamos tratar esse paciente com ideação suicida, e aí depois disso, o próximo passo, e aí vai depender muito dos profissionais que forem atender, em alguns momentos, eu acho muito coerente, encaminhar também os familiares, né? Eu tenho isso no meu consultório, eu atendo pais de crianças com ideação suicida, eu não atendo a criança, eu nunca nem vi essa criança, sei que ela tem atendimento, mas o pai entendeu, o pai compreendeu que ele precisava de ajuda também. Então, olha que coisa interessante. Eu acho isso sensacional, né? Porque tem um paciente identificado dentro dessa casa, essa família já entendeu que essa família estava precisando de ajuda e cada um foi buscar a sua ajuda e dando bastante atenção ao paciente identificado, que é o paciente com ideação suicida, que é aquele que tentou suicídio. Então, assim, não é momento de culpar. Eu sempre digo que um consultório de psicologia, e eu acredito que seja, eu tenho certeza que é a mesma coisa um consultório de psiquiatria, é um ambiente para o indivíduo ser cuidado e não para ser julgado. Eu e a doutora Denise não trabalhamos num tribunal de justiça. Nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos com pessoas, e é totalmente diferente. Muito importante isso. Olha, o nosso tempo ele voa muito rápido, gente, é impressionante. Eu gostaria já que vocês, as senhoras, então, trouxessem uma reflexão sobre isso que nós estamos conversando, sobre o que nós estamos falando. É claro que durante todo o mês de setembro, durante toda a vida, não precisa ser só um mês específico ali para que aquela luz esteja acesa. Então, começando por Sirlene, por gentileza, traga uma reflexão tua nessas suas considerações finais, por gentileza. Arthur, eu sugiro que a gente convide as pessoas para olhar a vida real sem filtro. Os filtros ficam para as redes sociais. Vamos olhar para as pessoas que estão com a gente no nosso entorno sem filtro. Vamos oferecer para elas o que a gente pode com muita simplicidade. Como dizia Leonardo da Vinci, é na simplicidade que mora a sofisticação, o auge da sofisticação. Então, sejamos simples. Não precisa buscar, não, tem que ser ideal, a gente tem que ir num restaurante 5 estrelas, não. Isso pode acontecer, inclusive, no sofá de casa, pode ser na cozinha mesmo, sabe? Estejamos com simplicidade. Vamos olhar um para o outro sem filtro. Que boa, que boa. Que boa mensagem essa, Sirlene. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço. Essas são as palavras, então, da psicóloga Sirlene Ferreira. Muito obrigado pela sua participação. E antes de passar pelas considerações finais da psiquiatra Denise Gobo, eu quero só complementar isso que a Sirlene falou. Uma vez, num trabalho que eu fiz, eu perguntei a 2 jovens o que era, de fato, o amor. E os 2 estavam todos, assim, apaixonados, enfim, né? E ele trouxe muito parecido com essa sua reflexão, Sirlene. Eu perguntei assim, poxa, mas você não trabalha? Onde é que você vai levar a sua namorada? E ele falou um nome de um fast food e ele falou assim para mim, o amor é isso, é levá-la nesse local. É algo tão simples que a gente não observa, a gente quer algo tão sofisticado, mas que o sofisticado passa, ao invés de a gente viver aquele momento tão simples, a gente também não vive esse momento simples. Muito obrigado pelas suas reflexões. Sirlene, por favor, Denise, a sua palavra. Arthur, eu acho que nós estamos, no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele é um mês que traz essa reflexão. Esse amarelo é um sinal de atenção. É um sinal para a gente refletir sobre as nossas relações, seja com os nossos familiares, seja com as pessoas com que a gente interage no trabalho, e também o porquê de olhar a saúde mental valorizando, tanto a necessidade de buscar ajuda, como as relações, como a Sirlene colocou tão bem,
na simplicidade das coisas é que a gente consegue se conectar com o outro. Então, se puder, né, fazer uma orientação, sente com as pessoas, olhe no olho das pessoas e esteja disponível para ajudá-las. O Setembro Amarelo está aí como uma reflexão para a gente se conectar mais com as pessoas. Denise Gobo, muito obrigado pela sua presença no Alesp Cidadania, a psiquiatra então que trouxe essa reflexão. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo. E você que esteve conosco durante toda essa transmissão, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua interação aqui conosco. Você aí do seu lado e a gente aqui tentando entender qual é essa socialização. Meu forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.